hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito mais de automação, a parte de IA, a parte de comunicação, principalmente a parte de cadência de contato, tá? Quantos leads vocês perdem, em média, né? A partir do momento que a gente deixa de fazer um segundo contato, um terceiro, quarto contato com esse cliente, por uma falta de uma cadência, por uma falta de planejamento. E com isso também, eu quero apresentar aqui alguns fluxos para vocês. Foram alguns fluxos que a gente criou, são alguns exemplos, tá? Que vocês sim conseguem fazer um copia e cola, mas que vocês entendam melhor o fluxo de vocês, como funciona o processo de vocês e tentar adaptá-lo, tá bom? Da melhor maneira possível. Então, vou compartilhar aqui a minha tela rapidamente, que são esses exemplos de fluxo. Então, aqui, pessoal, eu tenho 5 exemplos de fluxos, tá? Eu vou enviar esse link aqui no chat daqui a pouco, para vocês conseguirem acessar também para visualização. Mas é importante que vocês entendam o processo de vocês como um todo, tá? Principalmente na parte de lead, quando a gente fala na parte de lead, a gente fala muito sobre cadência. E para a gente entender a nossa cadência, a gente tem que entender o nicho que a gente está falando, né? Qual que realmente é a nossa persona. Vou dar um exemplo bem básico. A gente precisa pensar muito como um cliente oculto, tá bom? Então, a partir do momento que a gente está prospectando um restaurante, a gente não vai entrar em contato com esse restaurante via LinkedIn, via e-mail. A gente tem que tentar entrar em contato com esse restaurante via WhatsApp, via ligação, enfim. O mesmo serve, por exemplo, se eu for prospectar uma multinacional. Ah, Gabi, eu quero prospectar uma multinacional. Então, aqui a nossa forma de contato vai ser diferente, porque provavelmente a gente vai passar por uma hierarquia. A gente vai passar realmente, enfim, de e-mail para e-mail, digamos assim, né? Para realmente chegar no contato que a gente gostaria. Então, aqui, por isso é muito importante a gente saber com quem a gente está falando. Quem, de fato, é o nosso, é a nossa persona, é o nosso ICP, né? É o nosso perfil ideal de cliente. Então, aqui, a gente criou todos esses fluxos aqui como exemplo, tá? E cada um desses fluxos, ele tem o tipo de serviço que vocês estão vendendo. Então, por exemplo, produto de venda única, serviço SaaS, que é o caso da própria Leads2B, né? Produto de recorrência mensal, assinatura de produto físico, por exemplo, serviço sob demanda, representação ou distribuição comercial. Então, aqui, com esses fluxos aqui, vocês vão conseguir ter pelo menos uma ideia do que vocês podem fazer aqui dentro da Leads2B, tá? Eu vou mandar ele aqui no chat, para que vocês também tenham acesso. E aqui ele tem a explicação, basicamente, de todas as nossas entidades, né, daquilo que a gente chama de entidade. Prospect, lead, oportunidade, pós-venda. E falando muito especificadamente agora para a parte de lead, tá bom, pessoal? A gente precisa necessariamente fazer uma cadência de contato. Então, essa cadência de contato que a gente tem aqui na parte de lead, ela não é por acaso. Ela existe por uma razão, ela existe por um motivo. Qual é esse motivo? É a gente tentar contato com esse lead até que a gente fale assim, não, Gabi, não tem mais como fazer contato com ele, porque meu time ele vai perder tempo tentando contato com esse lead. Então, aqui, a gente tem alguns exemplos de cadências que vocês podem aplicar e podem adaptar também ao processo de vocês. Lógico, pensando, né, que é tudo em relação à própria persona que vocês estão prospectando e assim por diante. Mas aqui é muito importante que a gente faça uma cadência de contato aqui. Esse exemplo, ele tem 9 do que a gente chama de touch point, que são formas de contato com esse cliente. Entre ligações, WhatsApps, e-mails, enfim, né, redes sociais, a gente vai tentar contato com esse lead de maneira com que ele nos responda, tentando fazer com que ele nos responda. Isso aqui eu estou falando de nutrição de lead, tá bom, gente? Nutrição de lead é aquele e-mail marketing lindo, bonito, aquela mensagem, enfim. Eu não estou falando de nutrição de lead, eu estou falando de cadência de contato.
Aqui, a gente vai utilizar a partir do momento que ele fez um preenchimento do formulário de vocês no site, não sei, vocês receberam uma indicação de um outro cliente de vocês, vocês vieram realmente do processo outbound, então vocês prospectaram ele ali pela própria base de empresas da Leads2B. Então, assim, a gente pode aplicar uma cadência de contato a partir do momento que esse lead ele chega, a partir do momento que o lead chega de fato com as informações necessárias, né, com a forma de contato necessária. Então, aqui é importante que a gente tenha uma cadência mista. Como eu falei, né, dependendo da persona, a gente vai colocar mais WhatsApp, mais ligação, mais e-mail, tudo vai depender realmente de quem a gente está tentando falar. E para vocês descobrirem isso, pessoal, é pensar como cliente oculto. Como o cliente do meu lead está tentando contato com ele. Isso ajuda bastante, tá? Daí você consegue pensar, não, ó, o meu cliente, o cliente do meu cliente, né, ele está entrando em contato via WhatsApp, está tentando contato via ligação, contato via e-mail, enfim, consegue o contato dessa forma. E aqui vocês vão moldando a cadência de contato de vocês. Esse é só um exemplo, tá bom? De 9 contatos que a gente tem aqui. E no fim de cada um deles vai ter um e-mail de despedida e o WhatsApp de despedida, nesses exemplos, né? Uma coisa bem importante aqui, gente, vou até recomendar um livro que eu já li, que é como meu Deus do céu, até esqueci, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro, ele fala sobre a forma que a gente fala com as pessoas. Então, ele tem esse nome de despedida, mas eu não estou falando para você falar, vou parar de entrar em contato com você, enfim, não, muito pelo contrário. Esse livro, ele fala muito sobre o seguinte, se eu falo para você bem assim, ó, não pensa em piscina, a primeira coisa que você vai pensar vai ser a piscina. Então, aqui a gente vai tentar falar de maneiras, né, de formas com que esse cliente não seja de fato uma despedida, mas assim que a gente está disponível para ele. Então, dependendo muito da forma que a gente fala, tá? Isso é muito importante, a maneira que a gente fala, qual que é o tipo de linguagem que o meu cliente está utilizando, né? Qual é o tipo de linguagem que o meu cliente quer conversar de fato conosco. Então, aqui isso é muito importante também, tá bom, gente? Tranquilo essa parte de cadência por enquanto. Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar aqui diretamente no chat. E agora, falando um pouquinho mais a respeito da plataforma, como a gente pode aplicar isso dentro da plataforma, vinculando isso também, né, à inteligência artificial, à parte de comunicação, por exemplo, eu vou compartilhar aqui a tela com a plataforma. E aqui a gente pode criar automações, né? As automações, elas podem ser cadastradas dentro da plataforma, uma cadência de contato, uma nutrição de lead, enfim, vocês conseguem fazer o cadastro de todas elas. Vinculando com atividades, vinculando com mensagens automáticas, tá bom? Tanto de WhatsApp, quanto de e-mails também. Então, assim, uma coisa que eu quero que vocês pensem também, não necessariamente um e-mail enviado de maneira automática, enviado em massa, vai ser um e-mail marketing, tá? A gente pode fazer um e-mail específico também, como se fosse mais íntimo, né, com o lead. Então, assim, não necessariamente o seu time vai parar para fazer um envio desse e-mail, mas sim a gente consegue deixar ele de maneira automática. E para isso a gente utiliza a parte de automação. A automação, vocês podem clicando por aqui, ou até mesmo aqui. E aqui a gente fornece, né, alguns modelinhos de automação que vocês conseguem utilizar. O modelo de cadência que eu estou falando não é nenhum desses modelos, tá? O modelo de cadência a gente vai fazer uma jornada aqui, a gente vai criar uma jornada. Vou colocar aqui teste, one-to-many. E essa é a forma que a jornada aparece para a gente. Acredito que não seja novidade para ninguém aqui, né? Tem bastante gente aqui na reunião, mas a parte de como se forma uma jornada de automação. Antes de tudo, a gente precisa falar para quem a gente vai mandar.
quem que realmente vai ser o impactado por essa jornada? Sendo assim, a gente seleciona a nossa entrada de contatos. Nesse exemplo que eu estou dando, é lead, né? Todos os leads que estão ali, a gente forma uma cadência de contato para cada um dos leads. A gente consegue criar uma segmentação dinâmica. Por que eu falo dinâmica? Porque a partir do momento que um lead, ele atender às condições que a gente inclui aqui, automaticamente ele entra nessa jornada. A gente não precisa ficar cadastrando toda hora, enfim, ativando, publicando essa jornada toda hora. A partir do momento que ele entra nessa segmentação, nessas condições, ele participa da jornada. Em relação à cadência de contato, né, o que a gente faria? A gente colocaria aqui o status, né, ele precisa estar ativo, ele não pode estar perdido e nem ganho por enquanto. A gente precisa colocar a etapa do funil, então qual é a etapa do funil que ele aparece? Então ele vai aparecer aqui nessa primeira etapa do funil. Essa é a primeira etapa do funil, a partir do momento que um lead ele chega aqui, ele já participa dessa cadência de contato. Vocês podem ser mais específicos, tá? Dependendo do tipo de cliente que vocês estão querendo falar, né? Adicionando outras condições, como, por exemplo, origem. Qual que é a origem? De onde ele está vindo? Tem muito cliente que gosta de colocar, por exemplo, a partir do momento que ele preenche um formulário no site, ou até mesmo de uma landing page, ele já recebe um e-mail automático, que é o comum, né, pessoal? A partir do momento que a gente, não sei, tá rolando no Instagram, tá rolando no Facebook, enfim, a gente vê um formulário, a gente preenche esse formulário e a gente recebe uma mensagem via e-mail. Obrigada por se inscrever, enfim. Então, aqui vocês também conseguem fazer isso, limitando mais o que vocês precisam, né? E até mesmo colocando tags, por exemplo. As tags, elas vão ajudar bastante para vocês definirem um nicho. Eu tenho muito cliente que, vou dar um exemplo aqui, né? Produtos de limpeza. Se a gente for vender produtos de limpeza, a gente vende para uma gama muito grande, para um nicho muito grande. Desde hospital até restaurante, pode ser também empresas de serviço SaaS. Aqui pode, realmente o céu é limite, sabe? Mas tenho clientes que não, tenho clientes que realmente são mais nichados. Nesses clientes que são mais abrangentes, de fato, talvez seja interessante limitar os produtos. Então, por exemplo, para o hospital, eu vou enviar os produtos, aqueles produtos de álcool etílico, enfim, né? Para restaurantes, eu vou enviar antigordurante, enfim, né? Então, aqui a gente consegue fazer essa limitação, realmente, de envios, tá? Depois que a gente limita, depois que a gente salva esse filtro, a gente entende para quem a gente vai enviar, a gente coloca e inclui a nossa cadência. Onde aqui a gente pode enviar e-mails, a gente consegue enviar WhatsApp, lógico, né, se vocês tiverem a API oficial aqui dentro da plataforma, o que é muito importante também, já tá, gente? Quando a gente fala de API oficial, a gente não fala somente de envios de e-mail marketing, logicamente, né, ou até mesmo de custo mesmo em si, porque realmente, né, a Meta cobra mesmo, né, esses envios. Mas aqui a gente está falando de centralização de conversas e até mesmo para vocês entenderem qual é a conversa que mais está gerando engajamento e a que está gerando menos, para que vocês entendam isso, tá? Logicamente, né, a gente vai colocar todos esses envios aqui entre esperas. Aqui a gente não vai fazer cadência tudo no mesmo dia, então ele não vai receber todos os e-mails, todos os WhatsApps. A gente consegue fazer uma cadência de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, enfim. Vai depender muito do nicho, tá? Vai depender muito do nicho. Então, assim, aqui vocês vão testando mesmo, tá bom, gente? Não tem muito o que fazer, a gente precisa testar, a gente precisa entender de fato qual que é a frequência, qual que é o SLA que a gente vai aplicar para cada um desses clientes, aplicando aqui esse tempo de espera. Depois, né, aplica uma outra espera, conseguimos ali aplicar uma outra atividade e a gente vai formando a nossa cadência de contato, tá bom? A partir do momento que ela chega, né, em determinada etapa do funil. Quando a gente forma essa cadência de contato e esse cliente nos responde, é muito importante que a gente saiba muito bem o que a gente vai falar.
Então, a gente tenha todo o nosso script bem moldado em relação às atividades, ou até mesmo, né, o nosso spin selling mesmo em si, Bunch, enfim, dependendo da metodologia que vocês utilizem aí com o time comercial de vocês, mas aqui é muito importante que a gente já tenha tudo isso formado. Quando a gente fala em relação a envios de e-mail marketing também, ou até mesmo envios desses e-mails mais de cadência de contato, os cold e-mails, aqui a gente tem as nossas estatísticas. Nessas estatísticas, vocês também conseguem ver, por exemplo, quantas vezes ele abriu o meu e-mail, quantas vezes ele clicou no botão do link do meu e-mail. E é muito importante também que esses e-mails, eles tenham como se fosse um esboço mesmo, né? Você precisa se apresentar, primeiramente, nesses cold e-mails, né? Não estou falando de e-mail marketing, estou falando desses e-mails de cadência mesmo, se apresentar, mostrar a sua importância, a sua relevância ali dentro da empresa, ali dentro do setor que vocês atuam. Depois você vai falar uma dor desse cliente, como você vai ajudar a resolver. Logicamente, sempre com o CTA, né? Com um call to action ali, que basicamente é um botão de WhatsApp, é um botão do site de vocês, para que ele faça alguma coisa, para que ele haja depois. Então, aqui é muito importante também ter esse botãozinho ali, tá? Agora, quando a gente fala em relação à parte de cadência, tá bom, pessoal? Lógico, salvamos todos essa jornada de automação, publicamos ela, enfim. Em relação à cadência, alguém quer tirar alguma dúvida por enquanto? Que eu vou passar agora para o assunto de inteligência artificial, tá? Então, beleza. Então, aqui, falando um pouquinho a respeito da inteligência artificial. Eu vou abrir até aqui nos aplicativos, aqui no gerenciador de plano, e eu vou mostrar todas as IAs que a gente possui hoje aqui dentro da plataforma. Eu vou começar de baixo para cima, tá bom? Transcrição de vídeo. Aqui a gente consegue fazer videoconferências diretamente na plataforma, né? E ter a transcrição delas. Então, todo o resumo, toda a transcrição dessa reunião, né? Ela vai aparecer ali. Smart Coach. O Smart Coach, ele vai ajudar muito a gestão. Não somente a gestão, tá? Mas os vendedores também, para saber os próximos passos. No resumo de cada negócio, ele vai aparecer um resumo mesmo do negócio, né? E os próximos passos, o que o vendedor ele precisa fazer para que realmente feche, para que realmente consiga o sucesso desse cliente e assim por diante. Smart Action. Smart Action basicamente a plataforma ela vai dar 3 maneiras para que você tente engatilhar esse cliente de maneira com que ele feche com vocês, tá bom? Seja via WhatsApp, seja via ligação, seja via e-mail também. Ele já molda certinho o e-mail. Smart Forms, basicamente ele faz o preenchimento de todos os formulários ali, dos formulários que a gente seleciona, de acordo com uma ligação. Isso aqui é muito bom para vendedor que não gosta de ficar preenchendo as informações, tá? Então, vou fazer uma passagem de bastão, o SDR vai fazer uma passagem de bastão para o vendedor, por exemplo. Então, ele vai lá, de tudo que ele falou na ligação, diretamente da plataforma, né, tudo centralizado, de tudo que ele falou na ligação, ele já faz o preenchimento automático desse formulário. Então, isso é muito legal também. O Smart Insight, ele vai dar um resumo tanto da reunião quanto da ligação, tá? Não somente o resumo, ele vai te dar notas, ele vai te dar pontos positivos, pontos de melhoria, né? Não falo pontos negativos, mas pontos de melhoria, notas, ações futuras. E o que eu quero falar com vocês aqui hoje é em relação ao agente de IA. Pessoal, muita gente, tá bom? Muita empresa acaba perdendo lead por falta de atendimento. Porque eles enviam uma mensagem no WhatsApp, chega aqui na plataforma do WhatsApp e ninguém responde, ou demora tempo para responder. Provavelmente vocês já devem saber disso, né? Mas o tempo que a gente demora para responder o cliente, ele diz muito respeito se ele vai fechar ou não. Quanto mais rápido a gente responder esse cliente, ele está ali no calor do momento. Então, é melhor para a gente responder o mais rápido possível. E para isso, vocês conseguem utilizar o agente de IA. O agente de IA, ele vai funcionar muito, tá bom? Para fazer aquele pré-atendimento.
Então, todo o pré-atendimento do vendedor, o próprio agente de IA pode fazer. Hoje a gente está trabalhando com 2 agentes de IA, tá bom? Tanto de atendimento ao cliente, quanto de SDR inbound. O SDR inbound, basicamente, ele faz, né, todo esse pré-atendimento, de fato, do cliente, então, em relação a um formulário de preenchimento, algo que ele precise saber, que o vendedor já precisa saber para fazer a qualificação desse lead, o próprio agente de IA já entrega pronto para vocês. Ah, Gabi, mas ele não está aqui dentro da plataforma, enfim. Ele vai cair, ele vai mandar uma mensagem, o agente de IA, ele vai responder, o próprio agente de IA vai criar um negócio para você. Então, isso aqui é muito interessante para que vocês, de fato, utilizem a plataforma na totalidade e, lógico, deixem de perder negociações por falta de retorno. Isso é muito importante, tá? Então, aqui em agentes, a gente consegue fazer o molde do nosso agente de IA. Vou clicar aqui na configuração de um. Então, aqui a gente tem o nome do agente, o próprio agente, né? O papel dele, qual que vai ser o papel, se vai ser SDR inbound ou se vai ser atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente, ele vai tirar dúvidas, tá? E basicamente atribuindo ao atendente ali quando necessário. A base de conhecimento. O que o meu agente ele precisa saber? Qual que é a informação que ele precisa ter? Aqui eu não estou falando de instrução, tá, gente? Não estou falando, ele não pode fazer isso, ele deve fazer aquilo. Não, eu estou falando assim, ó, eu vendo produtos de limpeza. Eu preciso colocar todos os meus produtos, tudo que o agente precisa saber. A gente não vende para empresas fora do estado, por exemplo. Então, aqui vocês vão colocar tudo o que ele deve saber. Em formato de tópicos também, tá? Então, aqui a gente consegue fazer o cadastro de todos os nossos tópicos, incluindo o nome e o conteúdo dele. Cadastrando todos os tópicos aqui, a gente já vai ter uma base de conhecimento para ele. Não só isso. Quando a gente edita aqui e coloca um site, eu vou colocar o exemplo da Leads2B, ele vai buscando todas as páginas relacionadas a Leads2B. Então, ele vai buscar todas essas páginas e aqui ele já cria uma base de conhecimento de maneira automática. Aqui, pessoal, dependendo de quantas páginas, ou seja, de quantas barrinhas, né? Então, por exemplo, leads2b.com/preços, atendimento, enfim. Ele vai carregando e vai buscando todas essas páginas aqui para que ele possua essa base de conhecimento, para que ele tenha essa base de conhecimento aqui e consiga atender esses clientes com base somente nas informações que possui dentro do site dele. Então, se o teu site está bem elaborado, enfim, coloca lá, faz um teste, cria um agente de IA, coloca teu site lá, e aqui você tem todas as informações, né? Você consegue selecionar todos eles. Aqui ele vai demorar para buscar, mesmo por ter muitas páginas. Aqui ele já está puxando, 56, 57, enfim, a cada minuto ele está puxando um, cada segundo. Aí ele já formou. Selecionando todas elas ali, a gente consegue salvar depois, tá? E daí a gente consegue, né, criar e moldar o nosso agente de IA. Dados da empresa, mesma coisa. Informações da empresa, nome fantasia, site, enfim, tudo que o cliente ele pode saber, tá? Qual é a nossa audiência, né? Se a gente atende B2C, B2B, os dois, enfim. E aqui a gente tem alguns arquivos. Tem muito cliente meu que coloca catálogo, tá bom? Ah, Gabi, eu não quero responder ali valores, por exemplo, de produtos. Vou só colocar o catálogo ali. O agente ele pode fazer esse pré-atendimento ali para vocês também, tá? Preferências de conversas. Tem muita gente que prefere que o agente seja um humano, inclusive até o próprio nome do agente, ele não ficaria agente, né? Ficaria Gabriela, por exemplo. Então aqui vocês conseguem incluir, né, como se fosse de fato um humano. Tem muito cliente meu que prefere, inclusive, colocar como se fosse um assistente de vendas. E já cria um nome para esse assistente. Eu sou assistente dos vendedores. Então, ele já fala isso, né? É bem interessante também que daí cria mais uma intimidade também ali entre os dois. Captura de dados. Quando a gente fala de captura de dados, a gente fala, tá, beleza, ele mandou a mensagem via WhatsApp, e a partir do momento que ele envia essa mensagem via WhatsApp, para onde ele vai? Onde ele vai cair? Então, aqui a gente consegue selecionar
a entidade, né, lead, oportunidade, pós-venda, etapa do funil, pipeline, a origem que ele vai possuir. Então, a partir do momento que ele manda uma mensagem automática via WhatsApp, para quem qual é a origem que ele vai possuir, para quem ele vai mandar, então qual é o usuário ou até mesmo o roteador automático, e a parte que eu considero mais importante, que é o formulário de qualificação. Aqui, pessoal, dentro da plataforma, eu vou até mostrar uma outra tela aqui para vocês. A gente possui o formulário de qualificação. Formulário de qualificação, aqui embaixo. Formulário de qualificação, eles são de fato formulários, tá? Pode ser de múltipla escolha ou pode ser ali de preenchimento automático, onde aqui a gente pode cadastrar esses formulários de forma que a gente consiga um score, consiga uma nota para esse cliente. Esse cliente está apto realmente a que eu consiga atender ele ou não. Então, aqui é muito importante, tá bom, que a gente coloque todas as perguntas de qualificação. Vou dar um exemplo. Se caso a gente for uma terceirizada, por exemplo, sou uma terceirizada aqui dentro, contratei a plataforma e sou uma terceirizada. Eu terceirizo serviços de portaria, serviços de jardinagem, serviços de limpeza, por exemplo. E eu prospectei uma empresa, que essa empresa atua em home office. Não faz sentido, ela está totalmente desqualificada aqui para a gente. Então, esse formulário de qualificação, essa qualificação que vai te auxiliar a, de fato, né, entender se é um cliente bom ou não. E o agente, ele já faz, né, todo esse atendimento. Então, aqui a gente só seleciona quais são as perguntas, qual o formulário. Selecionando qual formulário, é só salvar as alterações. O Gabriel perguntou aqui, tá? Qual o momento que o agente vira lead para o vendedor, ou o próprio vendedor que tem que assumir a conversa? Gabriel, a partir do momento que o agente, ele captura todas as informações, quais são as informações, né? Nome da pessoa, o telefone já possui, né? O e-mail, e o formulário de qualificação, e ele responde todas as perguntas do formulário de qualificação, o próprio agente já responde, já entendi aqui, vou estar te direcionando ao atendente, em breve ele vai entrar em contato. E automaticamente ele atribui a esse vendedor, dependendo do que você coloque aqui, né? Então, se você coloca, por exemplo, que vai ser somente um usuário, somente um vendedor que vai atender, somente o usuário. Se vai ser um roteador, por exemplo, eu tenho 30 vendedores, desses 30 vendedores, cada um vai receber uma conversa que chegar dessa maneira. Então, aqui a gente consegue incluir todos esses vendedores. Ficou claro? Mais alguma dúvida? Show. Então, aqui a gente também tem a parte de agendamento. Isso é também interessante, tá, Gabriel? Se caso a sua empresa precisar de algum tipo de agendamento, de reunião com esse vendedor, ou até mesmo de ligação, enfim, você colocar esse agendamento aqui, ele também só vai finalizar, né, e atribuir a esse vendedor a partir do momento que ele faz esse agendamento também, tá? Então, aqui a gente consegue selecionar a atividade, então, por exemplo, se for uma ligação, se for uma videoconferência, uma reunião, enfim, né? A duração, então, quanto tempo, né, essa atividade ela vai durar. Se ele vai criar a videoconferência, né, como vocês sabem aqui, a Leads2B, a gente trabalha com as videoconferências em si, então, a parte de comunicação aqui, a gente possui uma homologação com o Google. A partir do momento que a gente clica em nova reunião, ele já cria aqui um meet.leads2b. Então, vocês já conseguem utilizar por ali também a plataforma. Todas elas são gravadas e tudo mais. Dias de semana e horários válidos. Aqui vocês conseguem criar mais de um, tá? Então, se tiver quebra de horário, por exemplo, de almoço, vocês conseguem colocar aqui. E intervalo entre os horários disponíveis. Então, quanto tempo ele precisa para se preparar entre uma reunião e outra. Diretivas. Aqui em diretivas, aí sim eu estou falando de instrução. Você não pode falar sobre a concorrência. Quando ele falar X coisa, você deve falar isso. Então, aqui você vai colocar tudo que é diretiva. E essas diretivas, essas instruções, elas vão ter prioridades.
se a prioridade é baixa, média ou alta. Lógico que uma vai sobrepor a outra, né? Condições de saída, se ele falar humano, eu quero que ele transfira automaticamente para uma pessoa. Se ele falar PROCON, eu quero que transfira. Se ele falar cancelamento, eu quero que ele transfira. Enfim, aqui vocês conseguem criar essas palavras-chave ou até mesmo, né, criar um próprio prompt a partir do momento que ele fala, não quero mais atender, não quero mais um robô, enfim, algo nesse sentido, assim, você já atribui ele a um responsável para que um responsável e um humano, de fato, né, atenda a ele. Salvando todas as informações, depois a gente consegue fazer o teste do agente, tá? E aqui, pessoal, é importante que eu fale o quê? Não é somente no WhatsApp que a gente consegue utilizar. É lógico, né? No WhatsApp é o que é mais utilizado de todos, então o pessoal realmente gosta bastante do agente de no WhatsApp. A partir do momento que ele envia uma mensagem no WhatsApp, né, o agente entra em contato. Mas vocês conseguem colocar um botão desse no site de vocês também, tá? Então, a partir do momento que vocês incluem esse botãozinho aqui no site de vocês, ele já abre o agente, ele mesmo faz a qualificação e cria o negócio para você aqui dentro da Leads2B também. Então, não necessariamente precisa. A única diferença que vai ter é que ele vai pedir um número para esse cliente, porque aqui no site, né, de vocês ele não vai possuir o número. E aqui vocês conseguem testar esse agente depois. Então, olá. Ele vai respondendo, enfim, e você vai refinando esse agente de maneira com que ele fique perfeito para vocês, tá bom? Então aqui tem um resuminho, a gente não colocou nenhuma informação nele, né? Mas é importante que vocês saibam que a gente tem sim como incluir esse chat. Então, é isso que eu ia falar agora, Gabriel. Como a gente inclui esse botão no chat? Aqui dentro da plataforma, vou voltar aqui para aplicativos, tá? Aqui em integrações, a gente vai realizar uma integração com esse agente. Que a gente tem integração de leads, certo? Configurando essa integração de leads, a gente tem algumas maneiras de fazer essas integrações. Eu vou explicar antes aqui a do site completo, porque o script é o mesmo, tá? E depois a gente acrescenta o agente da maneira que vocês gostarem, então com a foto dele e assim por diante. Aqui a gente vai configurar como ele vai aparecer lá pra gente. Então, ele vem via entidade lead, no funil de vendas tal, na etapa do funil tal, com a origem tal, enfim, o modo de distribuição. Aqui a gente consegue colocar um botão flutuante também, assim como tem o nosso suporte aqui, de WhatsApp, onde esse WhatsApp a gente vai colocar o número que ele vai entrar em contato. Essa mensagem vai ser a mensagem que ele vai preencher, tá? Então, a partir do momento que a pessoa envia a mensagem, já vai aparecer, olá, vim do site, é essa mensagem aqui. E aqui a gente tem duas formas de rastreio também. Uma forma de rastreio é pelo formulário, onde a partir do momento que ele clica no botão de WhatsApp, aparece um pop-up, ele cria um formulário de qualificação, de mais simples, tá? É um formulário com nome, e-mail e telefone. E o rastreamento direto do WhatsApp seria a criação automática de um lead a partir do momento que ele manda uma mensagem no WhatsApp. Então, ele já cria também esse card diretamente para vocês. O chat está atrelado a isso, tá? Só que o chat, a gente vai incorporar o mesmo scriptzinho. É algo bem tranquilo de se fazer, tá bom? Eu que não sou nada dessa parte mais de códigos nem nada, eu acho bem tranquilo de fazer. É só copiar esse scriptzinho aqui, que a gente tem, e a gente vai colar no header do site. Copia e cola. É só vocês terem o acesso ao HTML do site de vocês. E como que a gente vai moldar o nosso agente, né? Como que ele vai aparecer lá no site? Então, aqui em configurações, a gente tem o nosso chat, onde aqui a gente vai moldar ele. Eu quero ele mais para a direita, eu quero mais para a esquerda. Isso aqui vai ajudar bastante vocês vão atualizando o site, por quê? Porque o botão de WhatsApp ele é fixo. Eu quero o botão de WhatsApp, o botão do agente em cima. Tem gente que prefere ele do lado, enfim, vai depender muito do que vocês querem.
se ele vai aparecer no canto inferior esquerdo ou direito, enfim. Aqui aparece a prévia do posicionamento, se o chat ele vai ser aberto de maneira automática a partir do momento que a gente abre o site ou não. E aqui a gente tem a aparência dele também, então a gente consegue colocar a foto, a cor, enfim, o tamanho do avatar, né, de que maneira ele vai aparecer. E aqui é o mesmo script, tá bom? Que ele vai copiar e colar, que é o que eu tinha comentado lá. Mas além do chat em si, vocês conseguem todo o traqueamento também. Então, quando a gente fala de conversão, quando a gente fala quando ele entrou num site, por exemplo, a gente está falando muito do lead tracking, tá? Então, a gente está falando muito dessa parte de traqueamento, a gente está falando de conversão, então, onde ele converteu. Onde ele converteu, onde ele preencheu o formulário, onde ele clicou e assim por diante, tá? Então, essa parte é bem importante para que vocês saibam que, além do chat, dentro do site de vocês, vocês também vão ter acesso a essas outras informações, que daí a tomada de decisão fica bem mais fácil no futuro, tá? Pessoal, ficou mais alguma outra dúvida em relação ao treinamento? Pessoal, muito obrigada, viu, pela participação de vocês, e qualquer dúvida é só chamar.